Irmãos, boa noite. Que Deus esteja nos abençoando mais uma vez. Que Deus esteja realmente indo ao encontro do desejo de cada irmão, de cada coração que aqui se encontra. E nós, nessa noite, vamos continuar a louvar o nosso grandioso Deus, a exaltar o Teu santo nome. Eu convido aos irmãos que fiquem de pé, para que juntos possamos ler os Salmos 111. Salmos 111. Nós vamos ler o Salmo 111 de forma alternada. Eu vou estar lendo os números ímpares e os irmãos os números pares. Salmos 111. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Eu convido os irmãos para que possamos repetir o versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Oremos, irmãos. Querido e bondoso Deus, nos colocamos diante do Senhor, na certeza que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o Deus que tem nos conduzido até aqui. Clamamos ao Senhor que o Senhor esteja ouvindo esse louvor, que o Senhor esteja voltando a tua face para essa igreja, uma igreja que pertence ao Senhor. Senhor Deus, que esse culto seja aceitável, Senhor. As nossas orações, os nossos cânticos, a mensagem, Senhor Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Nos colocamos, Senhor Deus, em total dependência do Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus justo e misericordioso para conosco. Esteja conduzindo esse momento, um momento tão importante para nós, como assembleia, como igreja que pertence ao Senhor. Nos abençoe, Senhor Deus, e nos dê o direcionamento correto. É esta a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, convido a igreja que permaneça de pé, para que juntos, com o Ministério de Louvor, possamos continuar adorando e louvando o nosso grandioso Deus. Não podemos chegar perto, não podemos pegar nas mãos, não podemos nos abraçar. E é tão estranho que agora, de repente, antes a gente nem fazia isso, né? Tanto. Eu venho de uma terra onde a gente é meio grudento, gosta de dar aqueles beijinhos e abraçar. Então, para mim é meio difícil. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nós temos o distanciamento social, nós temos que não aglomerar, mas eu quero dizer para você que Deus está ao seu lado, Ele está bem próximo, Ele está junto de você. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração
E você com Deus, diga assim: Deus, eu sei que eu não posso tocar o meu irmão, mas eu sei que eu sou tocada por Ti todo instante. Eu sei que o Senhor me abraça a todo instante, o Senhor cuida de mim a cada momento. Oh Deus, o desejo do meu coração é que o Senhor continue com seus olhos, com suas mãos sobre mim, me abraçando e me carregando, Deus, todo instante, debaixo das tuas asas, debaixo dos teus cuidados, é onde eu quero estar, abraçado pelo Senhor, elevado pelo Senhor. É o que eu quero para minha vida. Diga isso ao Senhor e peça para que Ele te abrace, para que Ele cuide de você. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu
Convido a igreja a se assentar e juntos possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 32, volta um pouquinho só, no livro de Salmos, capítulo 32, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 5, do 1 ao 5. Esse é um momento muito importante de nossa liturgia, do nosso culto. Um momento pelo qual nós temos a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades perante o Senhor. Temos a certeza, a convicção que não são poucas, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele é o único, capaz de apagar todas as transgressões e fazer um modo diferente na história da vida de cada irmão que aqui se encontra. E nessa certeza, nessa fé, nessa crença que nós vemos aqui hoje, na casa do Senhor, numa igreja que pertence a Deus, para poder pedir perdão pelos nossos pecados. Por isso eu convido os irmãos a acompanhar a leitura de Salmos 32, do versículo 1 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. É nessa certeza desse perdão de um Deus que é justo, misericordioso, para apagar aquilo que a gente tem feito, que contraria aquilo que Deus tem nos ensinado. E convido a cada irmão que curve a cabeça agora, que apresente as dificuldades, os problemas, aquilo que tem impedido na caminhada com Deus. Deus é justo, verdadeiro, para apagar essas transgressões, para nos resgatar daquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão. Oremos, irmãos. Grandioso Deus, como é bom estar na Tua presença, porque reconhecemos sim que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que tem tomado conta de nós, um Deus que tem assim dispensado o Teu santo cuidado sobre a vida de cada irmão que aqui se encontra, de cada irmão que se encontra em sua casa, que está nos visualizando pela internet, pela televisão. Que o Senhor esteja abençoando a cada vida de cada irmão desse. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor porque reconhecemos que temos pecado contra o Senhor, temos tido falhas contra o Senhor, mas com a mesma intensidade, com a mesma fé, com a mesma certeza que o Senhor é o Deus Criador, é o Deus da aliança, um Deus que pode apagar as nossas transgressões, os nossos pecados e nos dar uma oportunidade de viver uma vida reta perante o Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia a ter novas oportunidades, ter um encontro íntimo e verdadeiro com o Senhor, para que o Senhor esteja modificando essa essência pecaminosa do homem, mas sim que o Espírito Santo do Senhor esteja habitando em nossos corações, esteja promovendo a mudança, para que possamos alcançar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Senhor Deus, nos ajude a perdoando os nossos pecados, para que possamos continuar na certeza que o Senhor é o Deus justo e verdadeiro para conosco. É esta a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é com muita alegria que nós também comemoramos
está no boletim, tem aí a relação dos irmãos que estão aniversariando nessa semana. Não só no grupo, coloca os parabéns, mas se tiver oportunidade, liga para aquele irmão. É uma data muito importante do aniversário, a gente recebeu uma ligação, aquilo enche o coração da gente. A gente fica muito alegre, né? Isso demonstra assim, a preocupação dos irmãos conosco. Ainda mais no dia do aniversário, o quanto é bom estar recebendo. A nossa sacola da colheita ainda continua. A nossa igreja tem ajudado inúmeras famílias através dessa cesta. Os irmãos podem estar deixando a secretaria da igreja ao longo da semana, estiver passando próximo à igreja, pode deixar ali na secretaria. Também já pode trazer durante os cultos que nós estamos tendo e deixar aqui com os diáconos que nós ainda estamos fazendo a sacola da colheita. Com relação aos dízimos, aqueles irmãos que tiverem dificuldade de estar trazendo para a igreja, faça contato na secretaria, pode deixar na secretaria, pode pedir, que a gente vai estar pedindo um diácono para poder deslocar até a sua residência e estar buscando seus dízimos e as suas ofertas, porque esses valores, aquilo que pertence a Deus, significa muito para a igreja, porque nós temos que continuar com a obra de Cristo, com a divulgação do Evangelho de Cristo. E agora os irmãos têm a oportunidade de estar entregando seus dízimos e ofertas aqui na igreja, durante o cântico, que o Ministério de Louvor estará prestando ao nosso grandioso Deus agora. Os irmãos podem ficar de pé, que os diáconos vão estar passando e estar recolhendo os dízimos e as ofertas. Eu convido a igreja que fique de pé para que juntos possamos continuar esse momento de louvor e adoração. Hoje pela manhã nós ministramos sobre quem somos, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos da presença do Senhor, somente Ele. E também falamos sobre nascemos para adorar, fomos feitos para adorar ao Senhor. E eu quero convidar você agora a adorar ao Senhor através dos cânticos, abrir os seus lábios mesmo com a máscara e cantar com toda a força do seu coração, não porque você quer alguma coisa de Deus, porque eu sei que Ele tem todo o poder para te dar, mas porque você o adora em espírito e em verdade, mas porque Ele é o Deus da sua vida e você quer adorá-lo com seus cânticos, com o seu culto nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração, abra os seus lábios e adore a este Deus, que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que olha para você todo instante. Comece a pensar nisso, naquilo que Deus tem feito na sua vida e no propósito que você nasceu. Por quê? Para adorar, para espalhar o Evangelho do Senhor, para estar com o Senhor. Então abra os seus lábios, eu te convido a abrir os seus lábios com toda a força, porque você vai ter que cantar forte, porque você tem uma máscara, para que possamos ser assim um grande coral, para que possamos ouvir a sua voz, você vai ter que cantar com toda a força do seu coração, em espírito e em verdade. Eu quero te adorar, Senhor, eu quero prestar o meu culto, o meu louvor a Ti, ó Deus. Amém. Em espírito
nós temos que ser instrumento nas mãos dele. Nós temos que deixar ele nos usar. Sermos usados por Deus. Você já se colocou assim para o Senhor? Deus, enxergue em mim um instrumento nas tuas mãos. Deus, olhe para mim e encontre em mim aqui, ó Deus, um instrumento, alguém que quer trabalhar, alguém que quer espalhar o seu evangelho e falar do Deus que eu creio. Eu convido você a fechar os seus olhos novamente e conversar com Deus assim: sonda-me, Deus, olha para dentro do meu coração. A palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, sabe cada detalhe de nós. Então se coloque diante do Senhor como um adorador, como aquele servo que quer realmente ser usado pelo Senhor. O servo que quer trabalhar na obra do Senhor. Ser alguém que onde você colocar a planta dos seus pés, alguém dirá: ali está o servo, filho separado do Senhor. Filho do Deus vivo, instrumento do Deus vivo. Que possamos ser assim todos os dias. Fazemos a diferença e sermos usados pelo Senhor em cada movimento no nosso trabalho. E não tem sido fácil ser instrumento no nosso trabalho, mas nos colocarmos diante do Senhor e pedir para que Ele faça isso. Que você possa brilhar a alegria de servir este Deus. Que possamos brilhar a alegria de servir esse Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra.
Oh Deus, Tu és o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, o Deus dessa igreja, o Deus que é capaz, Senhor, de tirar tudo aquilo que não agrada da nossa vida e nos encher, Senhor, da porção dobrada do azeite do Espírito Santo de Deus, e nos usar conforme a Tua vontade, e fazer de cada um de nós, Senhor, servos que acertam o alvo, Senhor, que onde pisa tem o brilho do Senhor, que por onde anda as pessoas possam ver, Senhor, a alegria de servir ao Senhor, ser usado pelo Senhor, que possamos ser essa igreja, Deus, que possamos ser essa igreja, Deus, que possamos sair dessas quatro paredes, Senhor, e andar por aí, Senhor, as pessoas saberem que ali tem o servo do Senhor, que tem a alegria de Te servir. Deus, faça isso com essa igreja, Senhor. Mude, Senhor, em nós, em cada um de nós, a começar em mim, ó Deus, e que possamos exalar o bom perfume de Cristo, e que possamos anunciar o Seu Evangelho e adorar, Senhor, ao Senhor. Sermos usados, ó Deus, sermos usados, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma, Deus, enche-me e usa-me, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Seu nome, Deus. Somente a Ti, Senhor, o nosso louvor e o nosso culto dessa noite. Tu és a estrela maior, Senhor, a um único e verdadeiro Deus. Nós Te adoramos em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentarem. Irmãos, com bastante alegria, que desde a sexta-feira nós estamos recebendo o nosso irmão, reverendo Edivaldo, que se encontra aqui na cidade de Unai, especificamente na Igreja Presbiteriana Central, com vistas ao campo da igreja. E temos a grande honra, a satisfação de estar recebendo, com muita alegria em nossos corações. Gostaria de apresentar para a igreja a sua esposa que se chama Andréia, e o seu filho que se chama Davi. Gostaria que só ficasse de pé para os irmãos estar conhecendo a senhora. E a Sofia também é filhas do reverendo Edivaldo. Convido o irmão reverendo Edivaldo que se venha à frente e que possamos continuar esse momento de louvor e de adoração através da palavra do Senhor. Nós temos a certeza que Deus tem muito a falar conosco durante essa noite. Convido os irmãos que curvem as suas cabeças para que juntos possamos orar pela vida do reverendo Edivaldo. Pai, nos colocamos diante do Senhor porque cremos, temos a certeza que o Senhor tem algo para falar conosco. Esteja nesse momento transformando os nossos corações, que tenhamos um coração perceptível para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Tenhamos, Senhor Deus, um poder de transformação através do Senhor, para que possamos não só ouvirmos, mas praticarmos aquilo que foi ensinado através do Teu santo servo aqui na igreja do Senhor. Senhor Deus, esteja abençoando a vida dele, da sua esposa Andréia, da sua filha Sofia e do seu filho Davi. Esteja assim cobrindo de bênçãos a vida deles, na estada deles aqui na cidade de Unai, bem como o retorno, Senhor Deus, para a cidade deles. Que o Senhor esteja os abençoando e usando o Teu santo servo na divulgação do Teu santo evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esqueci de apresentar, mas depois ele vai estar se apresentando. O nosso irmão reverendo Edivaldo, ele é do estado do Rio de Janeiro, é da Igreja Presbiteriana de Sanglerde, e na região da Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E ele vai estar se apresentando melhor e vai estar compartilhando, né, reverendo, a palavra do Senhor conosco essa noite.
Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. É um prazer estarmos juntos aqui nesta noite, com muita alegria. Nós recebemos aí o convite do conselho. Quero agradecer então a esse convite, podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor ao coração dos irmãos, né? Nós estamos ali servindo ao Senhor na Igreja Presbiteriana Sanglar, na região serrana de Nova Friburgo, né? Como eu falei pela manhã, muita gente pensa no Rio de Janeiro muito quente, né? E é claro, a maior parte do Rio é muito quente, mas Nova Friburgo é uma exceção, né? Acredito que seja a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro. Ontem, por exemplo, fez 10 graus, né? Então é bastante frio, né? Há uma previsão aí nessa semana de chegar aos 4 graus, né? Então é uma cidade fria, uma cidade muito boa também de se morar, uma cidade tranquila, né? Que vive ali da indústria, e Deus nos deu a oportunidade de estar ali nesta igreja servindo ao Senhor, né? Minha esposa já foi apresentada. A gente sabe que toda esposa de pastor adora esse momento, né? Que é apresentada, que todo mundo olha para ela, né? Nós estamos aí com o Davi. A Sofia está lá na casa do presbítero Klebeilson, né? Brincando com as filhas. Mas estou aqui com a parte da minha família. Nós estamos aí no mês de outubro, vamos completar 21 anos de casados, que a Andréia tem me aturado aí esses anos aí juntos para a glória de Deus. É com muita alegria que eu trago um abraço também da minha igreja, né, da igreja no qual estamos pastoreando, a igreja de Sanglar, uma igreja que, embora a cidade de Friburgo seja tranquila, mas é uma igreja dentro de uma comunidade, né? Uma comunidade não igual aquelas comunidades mais violentas que nós conhecemos no Rio, na Grande São Paulo, na Grande BH, mas também tem os seus perigos, né? Mas é uma igreja muito acolhedora, e Deus nos deu a honra também de estar ali. Mas eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido, que se encontra no Evangelho segundo o evangelista Lucas, capítulo 19, e eu acredito que você já tenha lido esse texto, dos versículos de 1 a 10, essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, eu estarei lendo, os irmãos assentados como estão, acompanham a leitura do texto sagrado. Lucas capítulo 19, de 1 a 10, antes de fazermos a leitura, né? Eu acabei pela manhã esquecendo de falar, né? Mas nós já estivemos aqui na cidade há 2 anos atrás, né? A convite do reverendo Luciano Gato, nós estivemos aqui. Eu conheci a igreja vazia, né? Ele me trouxe aqui, conheci as dependências da igreja, e agora temos a oportunidade de conhecer uma parte da família da fé, né? Conhecemos uma parte pela manhã, uma parte agora pela noite. Conhecer em parte, né? Porque com a máscara é difícil de a gente ver o sorriso, né? O rosto de forma completa, mas é um prazer estarmos juntos. Lucas 19 diz assim: entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E trementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o perdido. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você, como eu, já disse para Deus mais de uma dezena de vezes que não faria tal coisa, para se pegar fazendo exatamente aquilo que você jurou para Deus que você não faria mais na sua vida. Você já disse alguma vez isso para Deus? Depois de um culto abençoado, um momento de louvor abençoado, como tivemos aqui nessa noite, depois de uma palavra de alguém, você disse assim: a partir de hoje eu vou ser o tal, o cara crente, a mulher crente e o mundo que me aguarde, para antes mesmo de chegar na sua casa, você perceber que aquelas ervas daninhas que você achou que deveria ter sido extirpadas do seu coração, continua ainda a lançar as suas raízes. Você já sentiu assim, uma luta, uma dificuldade que você vem lutando há algum tempo? Se você, porventura, disse sim para uma dessas perguntas, essa palavra é para você, porque seja bem-vindo ao clube daqueles que lutam para ter uma vida mais poderosa, uma vida mais santa na presença de Deus, mas que se esbarra com uma dificuldade. E quando eu olho esse texto aqui que nós lemos nessa noite, eu penso no poder do Evangelho e o que ele faz em nós, por nós e através de nós. E nesse texto conta uma história que é muito conhecida da maioria de nós, daqueles que já caminham na fé há muito tempo, de um homem chamado Zaqueu. A história diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó e na altura do campeonato aqui, Jesus já era muito conhecido em toda a Judéia. Jesus já estava arrastando multidões em todo lugar que ele passava. A sua fama já estava correndo em toda parte. E em todo lugar que Jesus passava, ele atraía as multidões. E aqui não é diferente. Jesus está entrando em Jericó, uma multidão vinha acompanhando a Jesus, muita gente com muitas necessidades, e o texto vai dizer que um homem publicano, não somente um publicano, mas o maioral dos publicanos, rico, chamado Zaqueu, quando ele soube da fama de Jesus e tomou conhecimento que Jesus iria passar na cidade de Jericó, onde ele morava, ele queria vê-lo. E o texto vai trazer algumas informações interessantes. Primeiro, que ele era um publicano. E o que era um publicano? Se eu falar para você pensar em alguém corrupto aí, e eu sei que você não vai ter muita dificuldade para pensar nisso no nosso país, mas pense em alguém corrupto aí, rapidinho, pense em alguém corrupto. Multiplica por 3. Esse era um publicano no tempo de Jesus. O publicano no tempo de Jesus é uma das pessoas mais odiadas, principalmente pelo povo. Por quê? Porque o publicano era aquele que cobrava o tributo, o imposto. Ele tinha geralmente muito dinheiro e ele comprava carta de Roma para cobrar os tributos. E quem fazia a tabela? Era o publicano. Ele que fazia sua própria tabela na cobrança dos impostos. E ele que estabelecia o que seria cobrado a qualquer pessoa. Talvez você fosse naquele tempo lá com a sua ovelhinha debaixo do braço para oferecer sacrifício a Deus, levar no templo. Você se esbarrava com o publicano e dizia assim: ó, dá a minha parte aqui do imposto. Talvez você dizia para ele: mas eu não tenho dinheiro não, você está com uma ovelha bonita dessa, você tem dinheiro sim, me dá a sua parte aí, a parte que me cabe do imposto. Então o publicano era conhecido como alguém corrupto. Diz a história que muitos casos aconteceram ali no tempo de Jesus, de pessoas que deixavam de pagar os seus impostos ao publicano, e às vezes o publicano sequestrava até gente da sua família para forçar a pagar o imposto. Diz a história que até quebrava-se às vezes parte do corpo, perna e braço do sujeito que estava devendo. Então não é muito difícil de entender porque o publicano é muito odiado. Parece até aqueles agiotas do tempo de hoje, mas essa
é a figura do publicano. Segundo a história antiga, o publicano ele era proibido de entrar na sinagoga. Ele não podia entrar na sinagoga para orar, para falar com Deus. Diz a história também que o publicano, se ele entrasse na sua casa, a sua casa se tornava imunda. O publicano jamais poderia servir como testemunha em um processo, porque o seu testemunho não tinha validade, porque era corrupto. E aí o texto diz que Zaqueu, vendo a Jesus, ele sobe num pé de sicômoro, numa espécie de árvore, porque o texto vai trazer uma outra informação sobre Zaqueu, que Zaqueu era o quê? Baixinho, né? Ele era baixinho não, eu acho que era da minha altura, então não era tão baixo assim, eu acho que era assim da minha altura, então não era tão baixo, mas ele era baixo. O texto diz seu nome, Zaqueu, e diz que ele era um publicano. E diz o texto que a multidão era muito grande, Zaqueu precisou subir naquela árvore para ver quem era Jesus. Ele queria conhecer a Jesus, ver a Jesus. E imagine você, no meio de uma multidão, de repente, Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, hoje importa que eu esteja na tua casa. Jesus chama ele pelo nome. Jesus olha para ele e diz assim: eu quero estar na sua casa. Quando eu faço uma leitura assim, bem superficial do texto, me parece que Jesus foi um pouco atrevido, né? Não era muito ético alguém se convidar para ir na casa de alguém para almoçar ou para ficar, né? Aliás, eu quero até aproveitar e agradecer aí os irmãos que nos acolheram aí nas suas casas, nesse momento aí que nós estivemos juntos, e nos acolheram muito bem. Eu quero agradecer aos irmãos presbíteros pela acolhida. Mas parece que Jesus foi meio atrevido, né? Eu vou para a tua casa hoje. Parece até cunhado, né? Cunhado que muitas vezes faz isso com a gente, liga para a gente, manda um zap e diz assim: eu vou para a tua casa hoje, tem comida aí? Vou para a tua casa, vou ficar aí, né? Mas o texto diz que Zaqueu ficou feliz com esse convite. Ele ficou muito alegre de saber que Jesus queria estar na casa dele, né? Embora, é interessante, tem gente que às vezes nem convida a gente para nada. Parece até que a sua casa não tem nem fogão, porque ele não convida a gente para fazer nada na sua casa. Talvez ele coma lá com a marmita, porque nem fogão tem. Mas aqui Jesus se lança em se convidar para estar com Zaqueu em sua casa. E é muito interessante aqui que eu gostaria de pensar com você aqui, nesse bate-papo dessa noite, pensar em 3 princípios que a gente vai aprender com o texto que Jesus, nesse acontecimento que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. Primeiro, que Deus é relacional. Deus se relaciona conosco. Jesus aqui, ele quer se relacionar. Veja bem, Jesus não vê uma multidão. A gente, quando está aqui em cima do púlpito, a gente vê um grupo grande de pessoas. Talvez quando a igreja estivesse cheia, você vê a igreja cheia, uma multidão de pessoas. Mas Jesus não vê uma multidão, Deus não vê a multidão. Deus vê você como indivíduo, como pessoa, Ele conhece a você. Aliás, as multidões muitas vezes tomam decisões equivocadas, né? Essa história que você já ouviu dizer, que a voz do povo é a voz de Deus, essa história é furada. É só lembrar que em um determinado momento ali, perto do final do ministério de Jesus na terra, a multidão está lá adorando a Jesus, na entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, dizendo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei. Uma semana depois, essa mesma multidão está dizendo o quê? Crucifica-o, solte a Barrabás. Então a multidão às vezes, ou na maioria das vezes, comete injustiças, mas Deus vê você, indivíduo, pessoa. Deus não é aquele ser que muita gente pensa muitas vezes que é um homem bonachão, sentado no trono, distante, que não se relaciona conosco. Não, Deus se relaciona de forma pessoal. Quando você lê a palavra, quando você ora, quando você canta, quando você se coloca na presença de Deus, Deus vê você, o seu coração, e Ele fala
com você. Deus fala conosco. Imagine um Deus criador de tudo e de todos, de toda a terra, o mundo e os que nele habitam. Ele fala com você de forma pessoal, conhece as suas necessidades, conhece o que você necessita, conhece o teu coração, conhece a tua história e conhece você melhor do que você mesmo. Jesus aqui conhecia Zaqueu, porque Jesus o chama pelo nome, ele identifica: você é Zaqueu e eu vou para a sua casa hoje. Importa, porque Zaqueu não sabia que no coração de Jesus e na agenda do Senhor Jesus, Jesus ia ter um encontro com ele, porque os encontros com Jesus são transformadores e a pessoa nunca mais é a mesma pessoa. Então nosso Deus é um Deus que se relaciona de forma pessoal, e hoje, através do Espírito Santo, Ele toca o teu coração, Ele fala com você, Ele se manifesta, a sua graça é real na minha vida e na tua vida. Segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês é que Deus tem poder para salvar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Deus tem poder para salvar qualquer pessoa. Nós que achamos que não, mas Deus tem poder para transformar qualquer pessoa. Sabe aquela pessoa que você olhou, que você conhece e diz assim: pau que nasce torto, cresce torto, vai morrer torto mesmo, não tem jeito? Essa pessoa Deus tem poder para transformar. E aqui também nós temos uma visão interessante, porque as multidões não ficaram nada felizes porque Jesus estava comendo com um pecador, que Jesus estava comendo com um publicano. Jesus se convida para ir na casa de quem? Um publicano, porque havia um pensamento também no tempo de Jesus, que Jesus só veio para os pobres, que Jesus só veio para os necessitados. Mas Jesus veio para todos, para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o homem, para a mulher, para o alto, para o baixo, para o magro, para o gordo. Jesus veio para todas as pessoas, porque todo aquele que crê nele, no nome de Jesus, não perecerá, mas terá a vida eterna. Então Deus veio para todos, Jesus veio para todos, para salvar qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que você já está há anos orando por ela. Eu pastorei uma igreja que tinha uma irmã que orou 19 anos pelo seu marido, 19 anos orando por ele. Bebia, fumava, todo domingo vivia somente jogando bola. Jogava bola, ficava com os amigos. Um dia, sem ela nem perceber, ela veio à igreja e daqui a pouco o marido entrou também. E ela tomou aquele susto quando viu o marido, e naquele primeiro dia que o marido foi na igreja, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus transformou o seu coração, a sua vida, porque Deus tem poder para transformar, queridos, qualquer pessoa, qualquer pessoa. E aqui a multidão não acreditava nisso, aquelas pessoas já estavam julgando Jesus, dizendo assim: ele vai entrar na casa de um pecador. É a mesma coisa que acontece quando Jesus entra na casa de Mateus, e diz alguns comentaristas que ali ele conta a famosa parábola do filho pródigo, quando Jesus entra na casa também de Mateus, que era o maioral dos publicanos. E aqui também Zaqueu é o maioral dos publicanos. O que ele quer dizer isso? Ele era tão rico, mas tão rico, que ele comprava vários contratos de Roma e sublocava outros publicanos para cobrar impostos para ele. Muitas vezes ele não saía para cobrar imposto, ele tinha outros publicanos que cobravam imposto para ele. Então ele era uma pessoa muito rica, tinha muito posse, muito dinheiro. Então Deus veio salvar qualquer pessoa, querido. Embora Jesus tenha dito que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu, mas Deus veio para essa pessoa também, para todo tipo de pessoa. Terceiro princípio que eu aprendo aqui, que me parece que Jesus vê o vazio no coração de Zaqueu. Porque, pensa bem, Zaqueu era um homem rico, tinha muito dinheiro, diferente da maioria dos encontros que você vai ver de Jesus com as pessoas, que eram pessoas muito necessitadas, pessoas que eram à margem da sociedade, como paralíticos, leprosos, pessoas cegas,
Muitas pessoas, como mulheres, prostitutas, mulher samaritana, vários encontros com Jesus eram de pessoas que estavam muito necessitadas ou estavam à margem da sociedade. E é por isso que aquela multidão se espanta quando vê Jesus entrar na casa de um homem muito rico, porque na concepção daquelas pessoas, Jesus só deveria estar com eles. Igual uma teologia que surgiu aí na década de 50 para cá, chamada teologia da libertação, que tinha esse pensamento: não, Jesus veio somente para os pobres. Mas perceba, me parece que Zaqueu não tinha nenhuma dessas necessidades básicas. Zaqueu também não parece que tinha algum ente querido que estava doente ou que havia morrido e que precisava que Jesus o ressuscitasse ou curasse. O texto não fala nada sobre isso, mas parece que no coração de Zaqueu havia um vazio que precisava ser preenchido por Jesus. E Jesus percebe esse vazio e diz: eu vou para sua casa hoje. Tanto é que o texto nos mostra que Jesus somente vai para sua casa. E eu fico imaginando Zaqueu chegando em casa, embora era um homem rico, mas talvez chegando para os seus empregados ou para sua esposa, dizer assim: arruma tudo aí que Jesus vai vir na nossa casa hoje. Tipo quando você, marido, convida alguém e não avisa a esposa que esse alguém, esse seu amigo, vai para sua casa. Já viu o que acontece muitas vezes quando a gente faz isso? Convida alguém e nos diz assim: esposa, fulano vai lá em casa semana que vem, mas ela acaba tomando conhecimento no dia que a pessoa vai lá. Então Zaqueu depressa vai arrumar aquele banquete, aquela recepção para Jesus, porque de fato quem era? Era Jesus que estava vindo na sua casa. Na concepção de Zaqueu, uma pessoa muito importante. Mas a gente percebe um vazio no coração de Zaqueu, porque a gente não para de imaginar, não para pensar e entender que um homem muito rico, você imagine alguém muito rico da sua cidade, ou o prefeito da sua cidade, o juiz da sua cidade, fazer igual uma criança numa época de comício ou uma festa na cidade, que corre e sobe numa árvore para ver ali o show, o comício. Não tem mais comício como no passado, né? Mas antigamente tinha isso, né? Crianças subiam nas árvores, nos locais altos, para ver o show. Imagine um homem muito poderoso, muito respeitado, subir numa árvore para olhar uma multidão e ver um sujeito passando lá. Talvez muitos pudessem dizer assim: mas que coisa ridícula, aquele juiz, né, aquele promotor, o prefeito da cidade subindo numa árvore. Mas havia um vazio no coração de Zaqueu. Tanto havia esse vazio que Jesus não fala nada, simplesmente vai para sua casa. E ele imediatamente diz assim para Jesus: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. Diz lá no versículo 8: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você não vê Jesus dizendo assim: rapaz, você está errado, você está em pecado, você está roubando, você é corrupto, você tem que mudar a sua vida. Você não vê Jesus acusando Zaqueu. Ele simplesmente, na visita de Jesus na sua casa, ele muda de atitude, ele resolve, ele toma uma decisão. Ele vai dizer assim: eu vou devolver tudo aquilo que eu defraudei a alguém. E ele conhece a lei do seu tempo. Quando alguém defraudava ou roubava alguma coisa do outro, né, ele tinha que restituir uma parte, mas ele vai restituir além daquilo que se deveria ser restituído, 4 vezes mais. E aí ele ouve a resposta de Jesus dizendo: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por isso, queridos irmãos, a igreja não é um hotel de santos, é um hospital espiritual de pessoas que querem ter uma vida poderosa na presença de Deus, que querem ter uma vida melhor na sua casa, com a sua família, que querem agradar ao Senhor. E aqui nós percebemos que quando a graça de Deus invade o coração de alguém, ela é irresistível, como conversamos ontem.
é irresistível. Quando a graça de Deus invade o nosso coração, não tem como o homem dizer não. E aqui Zaqueu tem o vazio preenchido no seu coração pela graça maravilhosa, poderosa de Deus na sua vida. A graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Deus tem poder para transformar qualquer pessoa. Deus quer se relacionar conosco de forma pessoal. Às vezes nós que não queremos ter intimidade com Deus, a gente quer ter intimidade com outras pessoas, mas com Deus não. Muitas vezes não buscamos em oração, muitas vezes não lemos a sua palavra, e eu percebo que nesse tempo de pandemia, muita gente que quase não vinha à igreja, sentiu falta da igreja. Muita gente que raramente estava na igreja, sentiu falta de estar aqui. Quando eu vejo esse momento que nós estamos passando, eu percebo como as nossas prioridades e a nossa agenda estavam equivocadas. Muitas coisas que nós achávamos que eram urgentes, não eram de fato urgentes, eram secundárias, e hoje aquelas pessoas que tanto trabalhavam e não tinham tempo para a família, obrigatoriamente tiveram que ficar com a família, tiveram que se relacionar mais com os filhos, com a esposa, com o lar, com a casa, perceberam a falta que a igreja faz. E eu fico olhando aqui a câmera, fico pensando lá na minha igreja, que quantos e quantos domingos nós pregamos só para a câmera e os bancos vazios. Quanta falta a gente sentiu dos irmãos, de estar perto dos irmãos, de congregar, de ter comunhão. Quantas vezes? E Deus nos chama a ter intimidade com Ele, a ter um relacionamento sincero. Às vezes nós queremos viver na superfície da vida cristã, na superfície. Não queremos nos aprofundar na intimidade com Deus. E aqui Zaqueu tem essa experiência poderosa de ter uma relação pessoal, íntima e sincera com Jesus naquele contexto. E você percebe aqui no texto que há uma mudança. Deus muda o ânimo do coração, Deus muda a atitude de Zaqueu, porque o encontro com Jesus ele tem que ser transformador. Não há encontro com Jesus verdadeiro, genuíno, sincero, sem que haja arrependimento, mudança de vida, metanoia, transformação, mudança de direção, mudança de atitude, porque o Evangelho ele nos muda de dentro para fora. Há uma transformação, seja quem você é, seja a posição que você esteja socialmente falando, seja qual pessoa ou qual histórico de vida que você tem, para o Senhor não importa. E quando a graça de Deus invade seu coração, Ele quer somente o teu coração. Ele não quer saber da sua história, do seu passado, dos seus pecados, porque Deus não olha conosco com aquele olhar que muitas vezes nós olhamos o outro, de julgamento, de crítica. Deus nos olha com misericórdia. Ele sabe que nós necessitamos da presença dEle. Ele olha as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos queixumes. Ele olha, e muitos de nós não tínhamos formosura diante do Senhor, não prestávamos mesmo. Mas Deus, através da sua graça, nos olhou com misericórdia, com bondade, com amor, nos atrai à sua presença, para que nós tenhamos uma vida santa na presença de Deus, e não só uma vida aqui, mas uma vida além dessa vida aqui, uma vida plena na presença de Deus. O convite do Senhor para você nessa noite é para você ter uma nova vida em Jesus. Talvez você esteja lutando há anos contra um pecado, contra algo que você não consegue vencer. Coloque teu coração nessa noite no altar do Senhor, porque Deus tem poder para transformar você. Não importa o que aconteceu até o dia de hoje, o que importa é o que Deus pode fazer a partir de hoje na sua vida, porque a graça de Deus ela é maravilhosa. A misericórdia do Senhor é a causa de eu e você não sermos consumidos por Deus, porque essa misericórdia, diz a palavra, se renovam a cada
manhã. E o convite do Senhor para você nessa noite é que o Senhor quer habitar no teu coração, na tua vida, na tua casa, mudar a sua história, a sua casa, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou nessa noite. Deus quer fazer parte da sua vida. A graça de Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração. Bom Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, não porque somos bons, não porque somos melhores, não porque merecemos alguma coisa do Senhor, mas é a Tua graça, é o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcançou, que nos chamou à Tua presença. Não havia nada em nós, ó Deus, que Te agradasse. O Senhor escolheu nos amar. Ó Deus, nós Te agradecemos por maravilhosa graça nas nossas vidas. Quantos de nós, ó Deus, estávamos no lamaçal do pecado, sujos, distante da Tua presença, mas o Senhor nos olhou com amor, com bondade, com misericórdia, disse: Tu és meu, e nos chamou à salvação. Ó Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, que o Senhor não olhou para as nossas imperfeições, para os nossos pecados, mas antes olhou para a nossa fraqueza e fragilidade, e nos chamou à Tua presença, e dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, pois no mais profundo abismo o Senhor lança os nossos pecados. Ó Pai, Te pedimos, ó Deus, que se há alguém aqui nesta noite que não teve um encontro com o Senhor, que o Senhor fale a esse coração, transforma essa vida. Se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que precisa restabelecer a aliança com o Senhor, que o Senhor esteja falando a esse coração. Se há alguém aqui nesta noite queira dizer assim: Senhor, eu quero ter uma vida nova diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, toque esse coração com o poder que há no Teu Espírito, no Espírito Santo de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, toque esses corações que precisam do Senhor, que precisam ter uma vida nova, que precisam experimentar uma paz que esse mundo e nada nesse mundo pode dar, que dinheiro não pode dar, que poder não pode dar, que relações promíscuas nenhuma pode dar, que é uma paz que vem do alto, é uma paz que excede todo entendimento. Ó Deus, enche-nos no nosso coração da Tua graça, da unção do Teu Espírito, para que nós possamos continuar a nossa caminhada equipados para a glória não nossa, para a glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Agradecemos imensamente a presença do reverendo Edivaldo. Sabemos assim o quanto nos edificou a palavra exposta, a palavra sagrada, e que a igreja permaneça orando pela vida dele, da esposa, da família, que esteja abençoando o retorno deles para o estado do Rio de Janeiro, e que Deus esteja cumprindo aquilo que seja o desejo do coração de Deus, a vontade de Deus que permaneça sobre a nossa igreja. E a gente tem a certeza que um joelho que se dobra, Deus responde. Eu convoco a igreja que esteja curvando os joelhos, esteja pedindo a Deus, que esteja fazendo a sua vontade no nosso meio, na igreja que pertence a Ele. Convido o reverendo Edivaldo que esteja impetrando a bênção apostólica, e que assim nós encerramos esse momento de adoração aqui no templo, mas vamos continuar adorando a Deus com as nossas atitudes, os nossos modos, em casa, através de oração, e convido os irmãos que na quarta-feira, às 19h30, se retornem para continuarmos louvando a Deus. Que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão que aqui se encontra, aqueles irmãos que estão nos acompanhando através aí da mídia, principalmente pela internet. Vamos colocar de pé para orarmos ao Senhor e recebermos a bênção.
Senhor, que na ida para os nossos lares, o Senhor nos leve debaixo do Teu amparo e do Teu cuidado. Que o Senhor nos dê um restante de noite abençoados na Tua presença, que possamos repousar, encostar a cabeça no travesseiro seguro, na sombra de Tuas asas, sabendo que aos Seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, uma semana de respostas de oração, de portas abertas, de papéis sendo movimentados, uma semana de vitórias para a glória do Teu nome. E nós oramos no nome de Jesus, encerramos com a Tua bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção, o poder e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, povo de Deus, e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Poder sentar. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos.